tua voz, chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome de quê? Da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É meu maior prazer, te quero, Deus. Diga, te quero, Deus. eu não posso deixar de te amar, Eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. O teu rio de vida, é o rio de vida. me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, De todo o coração, mais do que o ouro e a prata. a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, Eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de amar Eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. o pão vivo que desce dos céus, A palavra mais doce que o mel. é o teu rio de vida. Eu te louvarei. Cante, igreja. De todo o coração, Mais do que o ouro e a prata. mais do que o ouro e a prata. É o que? A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso Aleluia. deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar Tua presença. o pão vivo que desce dos céus, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, Nunca, Senhor. eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce dos céus, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Aleluia. Glória a Deus. Que me sustenta. Glória a Deus. Tem um coral bonito aqui, não tem? Eu te louvarei. Diga para ele. Diga. É a tua presença, Senhor. Vem, Jesus. Aplaude a Ele aí, ó. É a presença do Senhor. Aleluia. Você pode sentir a presença de Deus aqui? Diante da presença do Senhor, milagres acontecem e se manifestam. E Ele tem uma palavra especial a trazer no nosso coração nessa noite, né? E o vaso que vai trazer essa palavra hoje é o irmão Adriano. Vamos receber o servo do Senhor? Amém. Jesus. Deus abençoe. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco.
Como o pastor bem falou hoje, culto de vitória, e onde a presença de Deus ela está, milagres acontecem. E eu não tenho dúvida que Deus tem vitórias para nos entregar nessa noite, porque a nossa atitude demonstra para Ele que a nossa dependência está nele. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abra em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Glória a Deus. Aqueles que acharam, digam amém. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, nesse momento, Pai, eu venho lhe agradecer por mais uma oportunidade, Pai, que o Senhor me dá nessa noite, de poder, Pai, trazer a Tua palavra. Meu Deus, eu me coloco como instrumento, Pai, em Tuas mãos e te peço, Pai, me usa, Pai, conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer. Meu Deus, que essa palavra, ela venha falar com a Tua igreja, assim como ela falou comigo, Senhor. Meu Deus, eu já te agradeço, porque eu sei que tudo, Pai, que está sendo feito aqui é para a honra e a glória do Teu santo nome. Fica à vontade, Espírito Santo, em nosso meio. Manifesta a Tua glória e o Teu poder, Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, amados. Eu recebi hoje, a incumbência do nosso pastor de trazer a palavra. Eu tinha uma outra palavra, amados, preparada, e quando o pastor falou comigo: Adriano, amanhã você vai trazer a palavra. Automaticamente o Espírito Santo ele bradou meu coração: meu filho, fale sobre fé. Por que falar sobre fé? Porque estamos vivendo em um momento, amados, no qual a nossa fé, ela precisa ser demonstrada. A nossa fé, ela nunca foi tão requerida, como no momento que estamos vivendo. As pessoas aí fora precisam ver a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. A diferença daqueles que dizem ser cristão. As pessoas aí fora precisam ver a grandeza do Deus que eu e você servimos. E a nossa fé, amados, ela precisa estar em evidência. O pastor trouxe uma palavra aqui há pouco tempo, falando sobre nós darmos frutos. E um dos frutos que ele falou era justamente sobre fé, Fruto da fé. Que fruto é esse que a gente precisa demonstrar? Que fruto é esse que precisa estar evidente das nossas vidas? Eu estava dando uma estudada em casa e veio algo interessante na minha mente. O Alisson, a fé é o combustível do cristão. E um dos primeiros pontos, amados, que eu quero tratar com vocês nessa noite é que a fé, ela nos aproxima de Deus. Ainda em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Eu estava essa semana, amados, no trabalho, e quando nós nos aproximamos de Deus, aí eu vou pegar mais um gancho em uma das palavras que foi pregada, a de domingo. Quando nós nos aproximamos de Deus, a luz de Cristo, ela brilha sobre as nossas vidas, e isso é fato. Não tem como a gente estar perto de Deus e as coisas continuarem da mesma forma, como o pastor acabou de dizer: aonde a presença de Deus está, milagres acontecem. E eu estava no trabalho e tem um amigo lá no trabalho que a mãe dele lá no Paraná, ela contraiu Covid. Que doençazinha miserável essa, viu? Que tem assolado o povo. Esse rapaz, ele não é cristão, ele trabalha junto comigo. Porém, no nosso momento de DDS, que é Diálogo de Segurança, nós temos lá, de vez em quando, é aberta a oportunidade para que a gente possa trazer uma reflexão.
E tinha um outro amigo lá, meu irmão, que ele estava trazendo essa reflexão. E no final o supervisor ele me chamou. Ele disse: Adriano, você pode fazer uma oração? Eu digo: amém. Eu digo: qual o motivo? A mãe do nosso irmão aqui, Roberto, ela contraiu Covid e ela não se encontra muito bem. Eu digo: vamos orar agora. Vamos orar agora, porque o nosso Deus, Ele tem poder. E através da nossa fé, amados, não importa a distância que você esteja, se você ora a Deus pedindo acerca de alguém, essa pessoa vai ser alcançada. E ali eu orei. Por quê? Porque nós fomos chamados para fazer a diferença. E a minha fé, a sua fé, aonde quer que a gente esteja, ela tem que estar evidente. Por que me chamaram? É só porque eu digo que eu sou cristão? Não. É só porque você diz que é cristão? Não. As suas atitudes demonstram isso. Então, quando estamos perto de Deus, mas é inevitável, as pessoas começam a nos olhar de forma diferente. Isso às vezes tem um resultado positivo e muitas das vezes até negativo para quem está olhando. Tem pessoas que vão olhar para você e não vão sentir nada, não vai fazer diferença. Você diz que serve a Deus, mas eu não vejo nada de diferente na sua vida. Porém, tem pessoas que vão olhar para você e vai dizer: ei, aquela pessoa tem algo de diferente. A luz de Cristo brilha sobre a vida dela. A fé dela não é uma fé só de palavras, não é uma fé da boca para fora. As atitudes dela demonstram isso. O pastor ele deu até um exemplo aqui. Você ora, você jejua pedindo a Deus um emprego, mas não adianta só você orar e jejuar e ficar em casa. Você tem que sair e colocar currículo, para que Deus ele possa, através da sua fé, operar, abrir as portas. Então o primeiro tópico, amados, o primeiro tema é: a fé nos aproxima de Deus. Você está perto de Deus? Como está a sua fé? Você já parou para se avaliar esses dias, mediante as situações que nós temos enfrentado? Essa doença aí, infelizmente, tirando a vida de muitas pessoas, pessoas que estão próximas da gente. Quantas famílias têm sofrido, têm sido abatidas por causa dessa doença? E a nossa fé, amados, ela vem para justamente nos sustentar diante dessas situações, diante dessas circunstâncias. Não adianta só eu falar, eu tenho que viver essa fé. Segundo tópico: Deus não opera em meio à dúvida. Mateus capítulo 21, no versículo 21. Diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Eu estava em casa essa semana e estava dando uma olhadinha nas redes sociais, no Instagram, e acabei passando por um vídeo bastante interessante, uma cena da série Grey's Anatomy. E nessa cena, amados, nesse vídeo, tinha uma série de médicos lá na sala e uma paciente deitada na maca. Todos já estavam desesperançosos, porque a linhazinha lá dos batimentos cardíacos da mulher estava passando assim, lisa. Não tinha batimentos. Ela tinha sofrido uma parada cardíaca. E a médica fala sobre algo que estava acontecendo, cuja só a percepção dela foi aguçada para aquilo. Os demais médicos não conseguiram visualizar. É chamada fibrilação ventricular, que é um ritmo cardíaco acelerado onde há risco de vida, que se inicia nas câmaras inferiores do coração e pode ser desencadeada por um ataque cardíaco. A mulher estava, aos olhos humanos falando, morta. Mas aquela mulher, pastor, ela consegue ter uma percepção que ninguém está vendo. Ela diz: eu estou vendo ali uma fibrilação ventricular. E os médicos dizem: aonde? O restante dos médicos, eu contei na cena, tinha 13 médicos. E ainda tinha acho que mais uns 2 lá para o lado.
Ninguém conseguiu enxergar o que aquela mulher conseguia enxergar. E ela desliga aí o desfibrilador. Bota aí 120 e nada. 150 e nada. 180, nada. 200 e nada. E ela tenta 4 vezes. E um dos médicos que estavam ali, amados, era justamente, eu não sei se era esposo, era alguma coisa da mulher que estava na maca, da paciente. E ele disse, não é possível. Ele começou a entrar em desespero naquele momento. Não, pare. Aí tem uma outra médica que está do lado que diz assim, ei, calma, agora ainda não é a hora de parar. E logo em seguida, amados, a linhazinha começa, e automaticamente Deus me trouxe isso ao coração, porque a fé, ela vai fazer com que isso aconteça. Aonde não há vida, Deus vai trazer vida. As coisas que estão mortas pela fé, Deus pode reviver, Deus pode ressuscitar. Não foi assim com Lázaro? 4 dias morto ali. A Bíblia diz que Lázaro já estava entrando em estado de decomposição. Aí chega Jesus, tira a pedra. Lázaro, sai para fora. Aos olhos humanos, Lázaro estava morto, mas Jesus chegou. E aonde Jesus chega, vida acontece, vida brota, porque Ele veio trazer vida e vida em abundância. É essa fé que tem que estar em evidência nas nossas vidas. E pode ter certeza, amados, as pessoas aí fora estão somente esperando o nosso posicionamento. Como é que os servos e as servas de Deus, eles têm se comportado mediante essa pandemia? Será que nós temos cruzado os braços? Ou será que temos arregaçado as mangas e dito, eu tenho um Deus que pode trazer vida onde não há vida. Eu tenho um Deus que tem todo o poder para dizer a esse vírus, ei vírus, vai embora. A ardente expectativa é pela manifestação dos filhos de Deus. As pessoas aí fora estão sedentas, amado. Não foi à toa que me pediram para orar. Não vai ser à toa que em algum momento alguma pessoa pode chegar para você, ei, eu estou precisando de uma oração, eu estou precisando de uma palavra. E é hora de você se posicionar e dizer, eis-me aqui. E você colocar a sua fé em ação. Terceiro ponto. A fé, ela nos faz enxergar a grandeza do poder de Deus em Cristo Jesus. E é interessante que quando nós direcionamos a nossa fé para alguém, eu vou voltar um pouquinho para o que eu disse lá, essa pessoa ela é alcançada. Lucas capítulo 7, no versículo 7 e 9, abra sua Bíblia. Diz o seguinte: e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, somente uma palavra, e o meu criado será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e digo ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus se maravilhou-se dele e disse, voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem em todo Israel achei tamanha fé. Essa passagem, amados, é interessante, que o centurião, ele direciona a fé dele em Cristo, porém não em favor dele, mas em favor do seu criado, em favor de uma pessoa que ele estimava muito. E talvez nesse momento você, Deus, o Espírito Santo, ele traga ao seu coração agora uma pessoa que não está aqui, mas é uma pessoa estimada sua, uma pessoa que tem passado dificuldade, que tem enfrentado até a situação do Covid, e você precisa direcionar a sua fé para essa pessoa. E você precisa, assim como o pastor falou que vamos fazer domingo, levantar um clamor por essa pessoa,
Porque eu não tenho dúvida, amados, que quando nós direcionamos a nossa fé, a fé que nós dizemos que temos em Cristo Jesus, para que a cura chegue até uma pessoa, essa pessoa ela é alcançada. E eu vou estender um pouquinho mais. Essa fé ela não se limita somente à cura. Ela pode ser para que alguém seja salva, para que alguém seja liberta, para que alguém que esteja passando por um problema no casamento traga restauração, para que o filho que está nas drogas ele seja resgatado. Quando eu direciono a minha fé para alguém, o Espírito Santo ele honra, Jesus ele honra, Jesus ele atende ao nosso clamor, ele atende aos nossos pedidos, porque a palavra dele diz em Mateus 21, 22, tudo o que pedirem em oração, crendo, recebereis. A gente precisa crer, a gente precisa colocar a nossa fé em ação. Eu vou repetir várias vezes, coloque a sua fé em ação, porque mediante as situações que nós enfrentamos, na maioria das vezes vem o quê? O desânimo, vem a inconstância, vem o desespero. Sabe por quê? Porque nós somos carne, somos falhos. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: meu filho, minha filha, através da sua fé eu te sustento, através da sua fé eu trago vitória. A fé é o combustível que move o cristão. E não adianta somente a gente dizer que tem fé, porque se dissermos que temos fé, a nossa fé ela vai ser provada. Quarto tópico, nossa fé vai ser provada. Tiago capítulo 1, no versículo 2 ao 4. Diz o seguinte: tenha, porém, paciência. Tiago capítulo 1, no versículo 2. Meus irmãos, tende grande prazer quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, ela produz paciência. Tenha, porém, paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém, amados? A nossa fé, ela vai ser provada. E no momento que a nossa fé ela é aprovada, ela precisa ser também aprovada. E quando ela é aprovada, ela produz perseverança. E essa perseverança, o que é, irmão Adriano? Perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações, que não desiste diante das dificuldades, que persevera em conquistar seus objetivos, devido ao fato de manter-se firme e fiel aos seus objetivos e aos seus propósitos. Se você tem propósito e você tem fé, você não pode desistir. O inimigo ele não vai parar, amados, mas porém você tem um Deus que é mais poderoso do que o inimigo que se levanta contra a sua vida. Não importa a dimensão do problema que você tem enfrentado, Deus, ele é maior. E a palavra dele diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nós temos que nos apegar a essa palavra e procurar colocar ela em prática, porque senão, amados, nós estamos fadados a padecer. Mas o Senhor nos trouxe hoje para nos dar vitória. Amém? E eu gostaria de encerrar, amados, dizendo o seguinte: aqui ainda em Hebreus, a gente vai lá na galeria dos heróis da fé, e você vai ver homens e mulheres ali que, mediante as situações que enfrentaram, eles não desistiram. Eles permaneceram firmes em cada propósito que Deus colocou nos seus corações. Só que isso aconteceu muito tempo lá atrás. E hoje o mar, pode ser que o mar se abra? Pode. Mas hoje nós temos situações nas quais nós podemos colocar nossa fé em ação. E eu gostaria de terminar com 2 testemunhos. O primeiro é minha avó por parte de mãe. Eu estava conversando com ela essa semana e ela dizendo: meu filho, eu tive 2 AVC. Passei 1 ano e 6 meses cega de um olho. Porém, Deus restaurou a minha saúde em todos os aspectos. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus, ele não mudou não.
O mesmo Deus que operava milagres no passado é o mesmo Deus que opera milagres hoje. O segundo testemunho é da minha outra avó, por parte de pai. E esse, amados, é sensacional. 2 cânceres. Venceu 2 cânceres. Tem glaucoma ela, desde que nasceu. Aos olhos humanos, pelos diagnósticos médicos, ela é cega, porém ela enxerga. O fundo dos olhos dela é preto. Os médicos às vezes se perguntam: como é que a senhora enxerga? Ela operou de um olho tem mais ou menos um mês. E segunda-feira ela vai operar o outro olho. Porém ela enxerga. Mas eu queria frisar na questão do câncer. Porque essa história do primeiro câncer, esse testemunho, é bastante interessante. Ela foi no médico porque houve um sangramento no seio dela. Isso mais ou menos 30 anos atrás. E ao chegar no médico, Alisson, ela sentada na sala de espera, todas as pessoas, pastor, que saíam da sala, saía chorando. Porque o médico, ele dava o diagnóstico na lata. E ali o médico começou a examinar ela e o médico já disse logo de cara: ei, a senhora tem um câncer. Espera ali fora que eu vou preparar aqui algumas coisas, daqui a pouco a senhora entra. E aí ela entrou e meu pai ficou do lado de fora. E quando ela chega lá, amados, o médico começa a falar com ela e diz: dona Josete, a senhora sabe que a senhora tem um câncer, né? E a senhora sabe também que a mama da senhora vai precisar ser tirada. Ela disse que olhou para o médico e disse assim: doutor, eu creio num Deus que cura câncer. E aí, Ítalo, ela sai. 40 dias depois, o médico tirou um pedacinho lá para fazer biópsia, né? 40 dias depois, vai minha avó lá no médico. Ei, irmãos, minha avó estava curada do câncer. É Deus! É Deus! E aí vem a parte mais bonita. Sabe o médico que ficou irritado porque minha avó falou que tinha um Deus que curava câncer? Esse mesmo médico, ele vira para minha avó e diz: dona Josete, meu pai está ali na UTI, a senhora vai lá orar por ele? Ô irmãos. Aí, amados, trazendo isso para a realidade que nós vivemos hoje, existe alguma coisa impossível para Deus? Não. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que fez tantas proezas, na qual a gente olha para a Bíblia e vê tantos testemunhos de fé, é o mesmo Deus que curou o câncer de minha avó, é o mesmo Deus que está aqui presente nessa noite e que está trazendo vitória para mim e para a sua vida. Sabe por quê? Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte, para encerrar: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E se você veio nessa noite aqui procurando vitória, se você veio dizendo que a sua dependência ela está no Senhor, Deus vai te dar a vitória. Ei, você que está na sua casa, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei qual a sua condição nessa noite, mas Deus manda eu te dizer: se você tem fé, Deus vai operar um milagre em qualquer situação que você tem vivido. Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. É esse Deus que está aqui. É o sacrifício de Jesus que possibilita você se aproximar desse Deus. Amados, coloque a sua fé em ação, porque através da sua fé, eu não tenho dúvida nenhuma, Deus vai operar milagres. Porque todos esses milagres que nós vimos aqui, que eu falei, tudo que você vê na Bíblia, se não for pela fé, nada acontece. Se não fosse pela fé, você não estava aqui nessa noite. Você está aqui porque você tem fé, porque você crê, porque você acredita em Deus.
Sabe, às vezes as pessoas vão olhar para você, vão olhar para mim e vai dizer o seguinte: ei, você é doido? Você nem vê esse Deus? Que Jesus é esse? Que Espírito Santo é esse que você diz que você sente Ele? Que te faz chorar, sem você saber o que é que você tem? Que derrama cura sobre a sua vida? Eu não acredito. Ei, o seu testemunho, a sua fé em ação, vai mostrar para o mundo que Deus, Ele continua mais vivo do que nunca. Sabe, aquela cruz ali onde Jesus foi crucificado, Ele não está mais lá, Ele ressuscitou. Sabe por que Ele ressuscitou? Porque Ele venceu a morte, e Ele venceu a morte para nos trazer vida, e vida em abundância. Amém, amados? É esse o tamanho do Deus que nós servimos. Amém? Você fica em pé no seu lugar. Você foi abençoado nessa